Nós estamos aqui para conversar com Dona Marga Holtzman, que foi proprietária, fazia parte da família proprietária da primeira agência de turismo do estado de Santa Catarina. E dali iniciou uma história que nós gostaríamos de conversar e apresentar alguns detalhes nesse momento. Dona Marga, como era o nome do seu esposo? Antônio Pedro Pereira Nunes. Angelina, só uma coisa, eu sou Marga Holtzman Nunes. Depois que casou com o seu Antônio Pereira... Antônio Pedro Pereira Nunes, Pereira da mãe e Nunes do pai. Passou a se chamar Marga Holtzman Nunes. Eu não quis antecipar para a senhora ter o prazer de dizer o nome do seu esposo. Certo. Vamos contar essa história. Bom, nós não vamos contar a história como ele entrou na agência de viagens, nós casamos, a gente se apaixonou, nós juntos dirigimos essa agência. Ela começou em 56 e o Antônio entrou na minha vida em 64. Em final dos anos 70, o hoje senador Dalírio Beber trabalhava com meu cunhado Carlos Nunes na imobiliária Tropical, e o Dalírio vinha falar sempre com o Antônio. Neste ano, em 72, o Dalto dos Reis se elegeu prefeito de Blumenau. Isto, como sempre, em outubro. O Dalto era muito amigo do Dalírio Beber. E o Dalírio e o Dalto conversando, o Dalto dizia o que ele não esperava ganhar. Foi assim uma surpresa. Yeah. Em que eu vou focar? E aí o Dalírio chegou para ele, o Dalírio Beber, e disse: Dalto, foque em turismo. E eu vou te dar um conselho. O Antônio Pedro Pereira Nunes, dono com a Marga da Turismo Holtzman, este homem entende de turismo. Rapidamente, Angelina, quando eu conheci o Antônio, ele bem brasileirão, ele dizia: eu não entendo os alemães aqui de Blumenau que deixam, por exemplo, decair esses prédios todos, os típicos, como por exemplo, o prédio que era o bem antigo Johannesstift, a primeira maternidade de Blumenau, cito a Alameda Rio Branco, e que hoje é a Casa do Comércio. Que era conhecido Cavalinho Branco, para quem não conhece. Era Sim, mas foi o Antônio que abriu. Exatamente, mas ele ficou conhecido isso, com esse... Exatamente. O Antônio, nós reformamos o prédio, tá? Fizemos um contrato de aluguel por 20 anos, a Turismo Holtzman ficou em cima, e embaixo ele abriu o Cavalinho Branco. Já queria o nome alemão, esse nome eu dei, Zum Weißen Rösser, que é uma opereta famosa e muito bonita. Então esse prédio ficou lindo, e o Antônio sempre dizia: tem que reformar. Veja, não estou querendo tirar o papel de Renato Viana, de Felix Tais e outros que incentivaram o Hohenstein-Mel, mas nem tudo dava, tá? Então o Antônio, ele também não dizia: vou fazer, eu quero fazer, ou qual. Não, ele só dizia: uma pena que os alemães não se juntam para fazer isso, tá? E como nós tínhamos agência de viagens, ele conhecia, claro, a Oktoberfest de Munique, que foi uma das festas que a gente ia. Aliás, Oktoberfest a ideia do Oktoberfest foi aquele príncipe que casou há 100 e tantos anos atrás e que fez uma grande festa de casamento, onde ele serviu comidas típicas alemãs à base de couves e repolhos e principalmente porco, música, muita música, dança e o chopp. A cerveja entrou.
E como era mês de outubro, até a história começou, se eu não me engano, em final de setembro. Mas depois essa festa foi tão benquista, foi tão elogiada, o povo gostou tanto, que ela se repetiu nos anos seguintes. E aí começou a famosa Oktoberfest. Portanto, se hoje alguém diz, eu tinha a ideia de fazer, ou o Antônio teria, ou alguém, não, a ideia foi do príncipe. Era só copiar. E foi copiada por dezenas, Angelina, eu diria centenas de pessoas. Eu conheço algumas no Canadá, no Chile, em São Paulo hoje, né, já está No Japão. Em diversos lugares do mundo, tá? Era uma festa da cerveja. Aqui em Blumenau, você sabe, aqui o Guarani, o nosso clube da Itupava Seca, ele também tinha todo ano, era um sábado à noite, Oktoberfest no Guarani. Como era? Com música típica, com as comidas típicas e chopp. E mesmo em Blumenau já tinha muita gente, tinha ideias. Tá? Eu sei que houve a Comissão Municipal de Turismo aqui, onde os comerciantes locais estavam. Todos tinham ideia. Mas não era Oktoberfest, era a festa da cerveja, né? Posso dizer uma coisa, o nome Oktoberfest existia. A Oktoberfest é uma festa da cerveja. De outubro. Veja, na Alemanha ela começa em setembro, assim, tipo 20 de setembro até 5 de outubro. Yeah. Era por lá, tá? Se aqui tivessem feito em outra data, não podiam ter dado a festa de outubro, porque na Alemanha ela sempre se chamou festa de outubro, apesar de começar em setembro. Yeah. Muito bem. Essas festas, muita gente aqui queria fazer. Os comerciantes todos. Pergunta, todos eles, teriam adorado, por quê? Para trazer movimento para Blumenau, para trazer os turistas para cá. Muito bem. O Dalírio falou com o Dalto. E aí eu me lembro que uma tarde, em dezembro mais ou menos, ou no final de novembro, lá na agência anunciaram, Dona Maga, o prefeito eleito está querendo falar com o seu Antônio. O que será que o prefeito quer, né? O Antônio disse, não, manda ele entrar. Eu não participei, tá? O Antônio ficou, digamos, quase trancado a tarde toda. A gente só via porque tinha um lado dividido, os dois conversando. Que era o Dalto dos Reis, tá? Que era o prefeito Dalto dos Reis. Yeah. Bom, quando o Dalto saiu, o Antônio veio na minha sala e disse, Marga, você não sabe o que me aconteceu. Eu fui convidado a ser secretário de turismo do novo prefeito Dalto dos Reis. Ele até se sentou e disse, eu estou abismado, tá? Eu também não sei direito o que ele quer, não, nós falamos sobre tudo, tá? O que você acha? Eu disse, Antônio, primeiro, nós não somos do partido do Dalto. Sou franca, era o MDB. Havia naquela época 2 partidos principais. Nossa agência vendia para todas as indústrias, Artex, Hering, Teca, Carsten, etc, etc. O que eles vão dizer se você aceitar? Eu não sei politicamente, nós nunca éramos de política, eu não sei politicamente se isso vai pegar bem ou mal. E aí nós dois tivemos uma ideia. Eu disse, tu gostarias? Gostaria. Nossa, gostaria. Vai falar com 2 das pessoas principais, que era o Ingo Hering, era uma pessoa totalmente idônea, era uma pessoa maravilhosa, e o Kurt Zadrosten da Artex. O Antônio foi muito bem recebido. O Kurt tinha sido prefeito de Blumenau há uns 20 anos atrás. E o Kurt disse, Antônio, aceita. Nós não temos mais acesso a nenhuma prefeitura. Através de você nós podemos
novamente ter um acesso. Acabar uma vez de todas com essa rivalidade. E assim o Antônio realmente iniciou a sua gestão como secretário de turismo em 1º de janeiro de 1983. Bom, agora começa a história dele na prefeitura. Sempre houve aqui em Blumenau o seu Schramm e o seu Souza até escreveram um livro. Sim. Eu até fui no lançamento desse livro, porque eu tinha falado com eles um ano antes e eles disseram que eles que começaram a Oktoberfest. Eu digo, bom, naquela época já, eu disse, seu Schramm, se não fosse Antônio Pedro Pereira Nunes e o prefeito Dalto dos Reis, que chamou o Antônio, essa Oktoberfest e todas as festas subsequentes não existiriam. Eu vou dizer como foi. Veja, o Dalto disse e falou com certeza, Antônio, uma das ideias é fazer uma festa de cerveja, uma Oktoberfest e coisa e tal. Ali o Antônio pensou, bom, já podemos fazer em outubro, mas como e aonde? Eu estava com ele no carro, a gente naquela época fazia passeios de carro sábado de tarde, passeava e coisa. Quando ele de sopetão parou, onde depois foi, onde era a Prueb, tá? E antes, bem antes, a FAMOSC, anos 60 começou a FAMOSC. E nessa FAMOSC, que era a Feira de Amostras de Santa Catarina, veja, a FAMOSC, 1960, anos 60, foi um pavilhão moderno. Ele não foi um pavilhão típico de madeira, não, ele era todo de metal. O Antônio parou o carro, nós saímos, entramos lá, tinham rapazes jogando futebol. O Antônio passou, rodou, meu Deus, que lugar bom, estão jogando futebol, não estão nem aproveitando. Vou falar com Egon Stein, construtora, a nosso amigo. Dia seguinte, sem falar ainda com o Dalto, ele foi falar, Egon, me faz um favor, qual é a condição daquele pavilhão? Egon telefonou 2 dias depois, Antônio, já fui lá. Com pouquíssimo dinheiro, ele está novo. Não precisa nem investir, ele está em excelente estado. Em excelente estado. Eu então não preciso fazer grandes reformas, pode-se fazer uma festa lá dentro? Pode pôr a turma a dançar. Aí ele foi falar com o Dalto, aí, Angelina, essa parte eu nunca participei. Tá? Ele só vinha para casa e dizia, falei com o Dalto aprovou a ideia, quer dizer, não era um prédio para ser construído, para se ganhar dinheiro por fora, nada. Ele já existia. E era um prédio público, né? Exatamente. E foi feito. Ele não era original em termos, era de metal, mas muito bom. E quem se lembra, ele era ótimo. Me permite? Sim. Eu entrevistei a Mike Folkman, que era amiga do Helmut Hegel. Sim. E ele comentava que ele preferia aquele espaço porque tinha a melhor acústica do Oktoberfest. Exatamente. Nunca teve um igual. Ele depois foi tirado exatamente por não ser assim típico, mas ele foi realmente ótimo, tá? Eu me permite novamente. Sim. Eu sou arquiteta. Sim. E quando essa tipologia, essa característica, essa linguagem arquitetônica, você disse moderna, sim, é uma das mais belas na forma e de uso que eu vi em Blumenau, todo coberto por alumínio. Exato. E eu estava lá quando João Paulo Kleinbink avisou a todos que fossem fotografar, que no outro dia eles decidiram a revelia, que iriam tirar esse patrimônio blumenauense do espaço.
para fazer aquele espaço lá em pré-moldado. Até hoje nós não sabemos onde está esse alumínio, e esse espaço tinha um nome em homenagem com uma placa ao então maestro Helmut Hegel. Isso foi tirado, não foi debatido com a comunidade, e tinha uma importância histórica, arquitetônica, sim, além de técnica, dita pelo maestro, que era um dos espaços que tinha acústica melhor e é onde ele preferia se apresentar. Claro, ele podia ter ficado anos e anos como símbolo até do início da festa. Exatamente, é história. Exatamente. Bom, Angelina. Desculpa. Não, e assim começou. Pessoas que ajudaram, como eu falo, todos os comerciantes de Blumenau. Foram feitos, claro, reuniões. O Antônio não era de reunião. O Antônio dizia reunião não, vamos pegar na enxada. Era, vamos trabalhar. Angelina, o Antônio estava na prefeitura todo dia às 7h30 da manhã. Ele abria a prefeitura, tá? Ele estava tão empolgado, e aí começou. E como ele teve a ideia do Oktoberfest? Não, como é que surgiu? A ideia existia, era só copiar. Tá? O Antônio diz, a ideia existe, só copiar. Ele não tinha, por exemplo, bandas alemãs na cabeça. Ele tinha uma ideia de fazer uma festa com chopp, com música, danças. Ele participava dos Oktober de München. Mas aí ele começou a fazer o seguinte, eu vou te dizer o que ele teve. Claro que tinha que organizar. Ele era, ao mesmo tempo, secretário, presidente da Proeb e presidente, Antônio, da Fundação Cultural de Blumenau. Não sei se é bem esse o nome. Ele acumulava 3, só para dizer, claro que só com o salário de secretário. O Antônio não era ganancioso. O Antônio gostava de fazer, porque ele tinha isso, era a vocação dele, estava dentro dele. Tá? A ideia dele fervilhava. Né? Só para dizer, o maior ídolo para ele é o Walt Disney. Muita gente vai dizer é kitsch, não é kitsch. O Walt Disney até hoje está presente em muitas partes do mundo, e quem não vai para Disney World ou Disneyland, tá? Então era a admiração dele, ele era um seguidor do Disney. Muito bem. Angelina, como começou tudo? Eu me lembro que ele chegou para casa e disse assim, falei com o Dalton, vamos levar o Letzow, que era do 25 de julho. Para ele, o nome alemão pesava positivamente, deve ser um cara capaz, deve ser um cara honesto. E ele então fez toda essa parte da Proeb. Aí, ele trocava, por exemplo, ideias com o Antônio. Quem que vai ser quem que vai fazer a decoração, quem que vai fazer isso? Esses detalhes eu não sei. Que pena, talvez estivesse escrito, eu tenho muita coisa escrita, mas esses detalhes eu realmente não soube. Eu sei que ele disse, bom, a primeira coisa para fazer uma festa, porque, claro, os comerciantes queriam, o Dalton aprovava, o Dalton também queria. Eles devem ter falado, até naquele dia no turismo, eles possivelmente falaram, tu não podias fazer uma festa como autor? Eu falei, posso. Só que, se tivesse sido outra pessoa, teria feito um fim de semana. Talvez de terça, quarta até domingo, uma festa. O Antônio foi mais adiante. O Antônio já pensou em desfile, ele pensou na decoração, ele pensou em tudo, e aquilo vai crescendo, porque, sabe, é como um bebê, ele nasce, ele vai crescendo e você vai vendo o que fazer e como fazer. Então, surgiu essa ideia de todos os enfeites como seriam feitos, e teve muitas comissões. Todos estavam interessados. Claro que os negociantes da Rua 15, donos de loja, eles tinham um interesse comercial. Tá? Mas tudo bem, claro que tudo é também comercial. E o Antônio, então, trabalhava... Angelina, eu não tive mais marido. Ele saía de manhã cedo de casa,
e voltava à noite. Eu também era uma mulher bacana e compreensiva. Marga, eu hoje à noite vou lá e lá e lá, tá? Ele fazia apresentações, ele falava com principalmente os clubes de caça e tiro. Aí o seu Bertoldo Neisser, corretor de seguros, ou ele tinha uma seguradora, veio falar, ele era amigo da gente, até mais dos meus pais. E ele disse, Antônio, eu tenho slides, o hobby dele era slides. Ele fazia noitadas na casa dele, fazendo muito boas, porque slide pode ser uma coisa que cansa. Ele fazia meia hora, oferecia um aperitivo, mais meia hora e aí acabou. O tema era esse. Ele disse, Antônio, se tu visses o que eu tenho da Oktoberfest. Por exemplo, eles lá fazem um desfile, os cavalos, se fizerem as suas necessidades, tem alguém que vai lá, tira, põe num balde especial e carrega. A rua não fica suja para os que vêm atrás terem que pisar eventualmente. Aí o que o Antônio fez? Mas isso já, desculpa, isso ali já foi em 1984. Porque aqui eu vou encurtar. Aqui, claro. ó, Marga, só uma perguntinha que eu tenho curiosidade de saber. Sim. Porque a primeira festa foi em outubro de 1984, mas nós sabemos, através de conversas de pesquisa que eu pesquiso, que a festa estava preparada para 1983. Exatamente. E ele assumiu quando a secretaria? Dia 1º de janeiro. De 83. De 83. Então, nesse Era ano... para 83. Nesse ano ele preparou a festa para acontecer em outubro. Exato. E aí o que aconteceu? A enchente. My God. Bom, ele no começo, Angelina, ele tinha conseguido uma coisa. O Ataliba estava lá e ele começou com uma cozinha industrial. Porque o que adiantaria uma Oktoberfest sem comida? Sem comida. E sem chopp. Nível de comida. Tá? Então veja, a pessoa é importante, tá? O Ataliba, o Darcy Peters e o Torresani, o Hilário Torresani. Porque eles tinham ido para Curitiba falar com a Brahma e a Brahma negou-se a fazer porque disse que tinha o Rock in Rio e isso aqui não daria certo. Tá? E olha, a Antártica vendeu muito bem. Foi a Antártica. E o Hilário Torresani era amigo do Antônio. Hilário, se você disser não, eu não posso fazer a festa. Então, nessa primeira festa foi a Antártica, cerveja, o Ataliba, a gastronomia, e tinha mais algum detalhe? Não, eu só queria pular agora. Porque, veja, ele pediu enfeites de rua, vamos dizer, tudo precariamente. Ele ia na Artex. O curso da Antônio, o que tu quer? Uma ajudinha curta para enfeitar as ruas. Podes pôr Artex e coisa. Assim, quase pedindo de joelhos. Sim. Tu entendes? É que ele conseguiu. Foi assim, Angelina. Aí em julho vem a enchente. Tudo água abaixo, não se faz mais. E estava tudo mais ou menos preparado. Praticamente preparado, né? Assim, talvez tivesse sido um pouco mais precário do que foi depois em 84. E mais ou menos... Aí o Antônio se dedicou ao Festival de Verão, que aconteceu, aliás, há alguns anos. Hoje ele se chama Sommerfest. O começo foi o Antônio Pedro Pereira Nunes, que fez esse Festival de Verão, né? Hoje Sommerfest. Também o Antônio, só bem rápido, ele também fez a festa do imigrante, em julho. Hoje, festa italiana. Tá? Agora, dizer que o Antônio teve também ideia, muita gente teve festas italianas e festa do imigrante. Tá? O Antônio fez. Ideia é uma coisa, fazer é outra. Compreendes? E hoje ela não foi tão grande, ela foi menor, ela foi subindo. Hoje ela é grande, tá? Marga, bom, só uma perguntinha que eu tenho curiosidade. Sim. Aí tinha essa primeira festa preparada para outubro de 1983. Além do clube de caça e tiro, dos clubes de caça e tiro que apoiaram a Secretaria de Turismo, quais os outros grupos que participaram dessa organização? Agora eu vou te contar tudo, mas vou começar um pouco diferente.
Certo. Veja, aí passou a festa de imigrante e o Antônio disse, vamos fazer então outubro. Ah, vamos fazer, lógico. Aí a segunda, já com o conhecimento do ano passado. Compreende? Então muita coisa já tinha sido alinhavada e coisa. Aí começou, veja. Por exemplo, eu tinha parado no seu Bertoldo Natsa e com os slides. Até a Volkswagen, na época da enchente, deu para a Secretaria de Turismo do Antônio, tá? Uma Kombi. Tá? Disse a Kombi para você fazer as suas festas e coisa e tal, além de outras ajudas que eles deram. Com essa Kombi, o Antônio andou por tudo quanto é lugar, foi visitar, eu acho que qualquer clube de caça e tiro. Os que existiam há 30 anos atrás, tu podes fazer uma sindicância. Não tem um que não conheça Antônio Pedro Pereira Nunes, que veio com seu Knightson. Ele antecipava, dizia, nós vamos estar lá sábado, e mostrava os slides. O Antônio dizia, eles diziam, meu Deus, eles limpam as fezes do cavalo. Olha o cavalo com umas orelhinhas aqui em cima, tá? Meu Deus, os paramentados, as medalhas que usavam, e usavam isso e usavam aquilo. Eu agora não posso te dizer se antes eles usavam medalhas ou não, isso sou franca. Mas as ideias se copiam. Como hoje são as bandas depois do Helmut Heger? Isso o próprio Lino da orquestra diz. Outro assunto. Posso falar mais uma coisinha? É muito interessante que a senhora faça o depoimento falando dos clubes de caça e tiro, porque hoje nós fazemos um trabalho também com o Outubro atual, sim, dentro do nosso blog. E nós chamamos a atenção que a festa de outubro é uma festa de outubro, mas as práticas culturais na cidade de Blumenau e região, elas são práticas permanentes ao longo do ano. E a senhora me conta que o idealizador da Oktoberfest foi no espaço desses clubes de caça e tiro, onde existem as pessoas das comunidades que fazem essas práticas dos antepassados. Então, muitas vezes as pessoas acham que isso é coisa comercial, é coisa do passado, e o nosso trabalho busca enaltecer justamente essa cultura local, que é responsável pela identidade da região, da cidade, uma coisa que só tem aqui nos locais fundados por imigrantes alemães. E de repente esse pessoal fez parte dessa equipe, dessa organização, tal qual atualmente a AFG, que é a Associação dos Grupos de Danças Folclóricas, participam e também contribuem para essa festa. Com certeza, eles foram fundamentais, porque os clubes de caça e tiro na Oktoberfest da Alemanha vêm em primeiro lugar. Só eles desfilam. Os desfiles são feitos com esses clubes de caça e tiro e a cervejaria só. Não é como aqui, mas ficou ótimo aqui, tá? Bom, então você vê, se também não fosse um seu Bertoldo Leitz, com aquela gentileza dele, porque eles iam todo sábado, tá? Novamente clube de caça e tiro. Só para esclarecer, gente, o seu Bertoldo mostrava imagens através de slides do Outubro da Alemanha para os clubes de caça e tiro daqui, para as pessoas terem uma noção de como era lá. Exato. Então tinha um intercâmbio. Como eles se vestiam, como os cavalos, as carroças, os carroções, a cerveja, aí surge, meu Deus, a gente podia, possivelmente o Horácio Braun também teve a ideia daquele motor dele, sabe, com cerveja, com coisa, porque tudo se copia, Angelina. Porque era uma época que não tinha internet e as coisas eram repassadas dessa forma. Com certeza, tá? Então, o Bertoldo também foi fundamental nisso. Eu não sei quem fez o primeiro desfile, quem organizou. Eu acho que ele se chamava Klaus, mas não tenho certeza. Isso até era bom verificar. Porque o Antônio sempre diz, eu acho que o melhor desfile foi o primeiro, porque ele foi bem autêntico com os primeiros imigrantes, a nossa ponte da estrada de ferro. E na minha opinião, bem simples. E na minha opinião, a decoração que mais emocionou foi a primeira, porque eu fui em todas. Eram flores, tirado águas, como é que se fala, tirado desidratadas, naturais, feito com arames,
com aqueles guirlanda em volta daqueles pilares. Exatamente. Era maravilhoso. Depois, mais tarde, quando começar o Oktoberfest, eu vou contar uma coisa interessante. Que eles agora contaram, mas era um pouquinho diferente. Porque essa parte eu conheço. Bom, então foi começando, foi sendo organizado. Eu me lembro que quem ajudava o Antônio bastante era o atual secretário de turismo, que eu acho ótimo, o Ricardo Stodig. Ele aprendeu com o Antônio, inclusive, né, Ricardo? Ele aprendeu com o Antônio. Eu quero fazer uma foto de vocês dois. Ah, sabe de uma coisa? Ele me contou algumas coisas, ele disse, Dona Maga, o seu Antônio era o seguinte, não era tão fácil falar com ele. Ele não gostava de trocar E o Ricardo ideia. também ele é parecido. gostava de fazer. Mas o Ricardo tem esse perfil. Também isso. Né? Então, sabes, Angelina, o Antônio não era fácil. E por isso também muita gente ficou com o pé atrás, porque o Antônio agia. Só que o Antônio gostava do que fazia. Tinha tanto amor dentro daquilo, dentro do que ele fazia, que vocês não fazem ideia. O Antônio viveu a Oktober. Ele não viveu mais outra coisa, não existia mais. Parecia que ele estava... Quando ele abria a boca, era para falar da Oktober, para falar alguma coisa, tá? Eu não conheço os detalhes, isso ele não trocava ideias comigo. Mas ele me falava o que estava acontecendo. E assim surgiu a Antártica, que se prontificou, foi a primeira, arriscou. A primeira cervejaria. A primeira cervejaria que aceitou trazer aquela quantidade. A gente nem sabia qual seria a quantidade, não tinha nada. Tá? Então, o Darcy Peters, que se prontificou a comprar marrecos e porcos e coisa, vocês imaginam a responsabilidade disso tudo, não é? As bandinhas locais ficaram muito contentes, nem se cogitava numa música alemã, nem tinha dinheiro ou qualquer coisa. Compreende como vão surgindo e a coisa vai... Eu tenho uma dúvida. Sim. Se fala que a festa de Itapiranga, que eu quero visitar também, Oktober, é a mais Sim. antiga do estado e tal. O criador, o idealizador, Antônio Pedro Nunes, não teve contato com Itapiranga, mas sim com München, né? Foi Sim, a ideia. sim, não foi? Sim. Não foi porque Não, tinha Itapiranga. É só para esclarecer de uma maneira geral. Não, posso dizer uma coisa? E nem haveria nada para copiar de alguém. Tá? Mas a ideia dele veio de Alemanha. Da Alemanha, Yeah. sim. Só para explicar, deixar claro isso. O que tem a Alemanha? A Alemanha tem desfile dos clubes de caça-tiro. Grandes pavilhões, ali todos ficam sentados. Lonas. Aqui se dançava, dança e lá. Tem a comida típica toda como nós fazemos ela aqui, cheio de lojas, chama Buden, né? Que vendiam, agora, na época ainda nós não fazíamos aqui na Oktoberfest, aqueles corações, tá? Brezel, os brezel já começaram na época com comidas típicas, com souvenirs e coisas assim, aí entravam realmente as lojas, tá? Que gostavam de vender os seus souvenirs. Então, tudo era de lá. O parque de diversões. O parque. Era tudo cópia, mas podia. Veja, uma coisa interessante também. De repente, no meio daquilo tudo, o Antônio me acorda de noite. Marga, a Oktoberfest é um nome fixo, a gente pode usar. Os direitos, né? Os direitos. Ele não dormiu mais, né? De manhã cedo, eu acho que ele estava perguntando para o Hans Prayon. Ele telefonou, Hans, me diga uma coisa. Eu posso usar? Porque de repente vem alguém e diz, não. Não, é marca. Aí o Hans Prayon se informou direitinho e disse, não, Antônio, é um nome livre. Qualquer um pode usar o nome de Oktoberfest. São assim pequenas coisas que eu às vezes me lembro. Tem uma coisa também que eu queria perguntar, ou salientar agora, é que quando vinham as primeiras bandas, tipo a do Zig, eles saíam do palco e subiam nas mesas e as pessoas ficavam meio escandalizadas aqui. Então agora nós tivemos na Alemanha e a gente vê que as festas embaixo de lonas têm um espaço muito restrito e as pessoas não têm um espaço separado para dança. Eles dançam em cima dos bancos. O local para dançar é em cima dos bancos. E aí Mas posso dizer uma coisa, Angelina, não é certo.
porque tem os copos, pode acender. O Antônio foi sempre contra. Tá? É bom esclarecer essas coisas. Ele não foi. E veja, até é interessante depois ver como essas bandas surgiram. Foi ideia do Antônio de pegar a banda? Ah, isso é interessante. Eu vou contar como foi. Bom, agora vamos ver. Então, tudo estava organizado. As bandinhas daqui. Ah, eu queria dizer, o Ricardo Stodi, o Álvaro Correia Filho, o Dita Gisler. Oh, meu Deus, agora me desculpem. E o Ricardo é um jovem, né? Um jovem, tu vê, ele já estava lá na primeira outubro. E sabe qual era a função dele? Olha o lastro dele. Contratar as bandinhas para de noite. Quando estava toda à disposição para ele. Marga, então participaram dessa organização os clubes de cacetiro, alguns nomes que você citou, né? Entre eles o Ricardo Stodi, que o... Posso te dizer uma coisa? Pode. Toda Blumenau. Parou, né? Todos participaram, todos os comerciantes. E era esse o objetivo. Desde ali o Schramm, o Nena Chadra, o Souza, o Hermes Falgater, o... Eles lançaram um livro agora, né? Eles lançaram um livro agora, só que eles deturparam. Sabe por quê? Todos ajudaram. E eles, com certeza... Eles eram da área do comércio, sim, né? Eles afirmam que a ideia era deles, que eles já tinham a ideia em 67, em 73, o seu Schramm foi uma vez para Munique e visitou o prefeito de Munique com uma carta do Renato Viana, ele me mostrou isso, e para ter as ideias. Angelina, ideia foi do príncipe. O príncipe fez tudo. Ele pôs comida típica, ele pôs chopp, ele pôs milhares de cadeiras e coisa, ele montou a festa. Tinha de tudo. Como o povo gostou tanto dessa festa, eles vamos festejar o primeiro ano de aniversário, deve ter sido isso, do príncipe. Eles pediram para repetir no outro ano a festa. Deve ter sido. E assim surgiu a Oktoberfest. Não é uma questão de idealizar, ou nós também temos a ideia, era fazer. Era pôr em prática a ideia. Sabe a história do ovo de Colombo? Pôr em prática, né? Todo mundo queria pôr o ovo em pé. O Antônio fez isso, ele bateu o ovo. Blumenau estava embaixo d'água, as águas abaixaram. Como é que ele teve essa ideia de implantar essa festa? Quando estava tudo mais ou menos agora, com empolgação bem organizadinha já, ainda nada de bandas alemãs, mas dentro de um contexto muito bom, ela iria de quinta-feira até o domingo da semana que vem, 10 dias, né? Vem a segunda grande enchente. Olha, Angelina, se você estivesse filmando a cara de todo mundo aqui, fora o horror que foi a segunda enchente, isto em agosto de 84, a festa seria 2 meses depois. Seria uma segunda adiantamento, parada. Exatamente. Paralisação. Aí eu acho que teria havido uma desistência, isso Antônio viu. Porque e se viesse uma terceira, tá? Não, teria que de qualquer maneira. Eu sei que o Antônio estava aqui, nossa casa, 2 metros dentro da água aqui. Isso aqui estava até lá em cima dentro da água, né? Bom, a gente foi limpando, já era meados de agosto e coisa. Aí eu me lembro. O Antônio, Marga, agora não quero conversar. Ele pensava, confabulava, mas ele tinha isso, ele queria ficar sozinho, ele não queria trocar ideias, ele precisava se achar dentro daquilo. E aí ele disse para mim o seguinte: Marga, um dia ele veio, tu te lembras, Napoleão Bonaparte tinha um marechal, marechal, que disse umas sábias palavras. Havia aquelas batalhas todas da conquista dele pela Europa toda, e o povo estava saturado dessas batalhas. Ninguém mais aguentava morte e coisa, tá?
E aqui é enchente. Aí eu não sei se o Marechal fez na época uma festa, isso eu não sei. Ele disse que esse Marechal dizia, depois das... Ele bateu assim até na mesa, depois das grandes batalhas, o povo quer festa. Quer festa. Tchau. Ele disse para mim, e saiu. Tá? Ali ele tomou a Foi lá decisão. no Dalto, certo? Tomou a decisão de fazer a festa Não, mesmo. o Dalto diz uma coisa, tá? Ele diz que ele era a favor. Eu me lembro que o Dalto, o Antônio me falou isso, eu não tenho provas e nada. E também não é uma coisa ruim. O Dalto tinha razão. O Antônio foi lá e disse, Dalto, vamos fazer. Aí ele disse, o Dalto disse, Antônio, morreu gente. O que o povo vai dizer? Se nós fizermos uma Oktoberfest depois desse horror. Isso, gente, em outubro de 1984. Eles estavam decidindo se o fazer ou não a primeira. Em agosto. Mas depois se estava decidido se ia fazer ou não a festa, que deveria ter sido feita no ano anterior. Sim. E o senhor Antônio Pedro Nunes achava que o povo precisava dessa festa. Exato. E aí, o que aconteceu? Aí eu te digo, se não fosse o Antônio para peitar isso, porque alguém tinha que peitar isso. E aí teve toda essa solidariedade do Brasil. Porque imagina se não desse certo. O Antônio seria sacrificado. Mas ele tá. Tu entendes? E aí, porque em um mês a cidade estava limpa. Isso foi assim, final de agosto. E em um mês a festa estava pronta. Aqui em casa, eu durante a festa recebi artistas como a Beatriz Segal, que morreu recentemente. O Tony Ramos veio numa outra época, mas eu lembro da Beatriz Segal. Eu recebi aqui em casa ainda tudo assim como, sabe, depois de uma enchente. Tá? Eu ia dizer assim como hoje está em reforma a minha casa. Então, realmente eu recebia, estava tudo limpinho e coisa, mas as paredes da minha casa estavam todas assim. E aí até eu vou dizer uma coisa que eu achei interessante. A Beatriz disse, a sua água veio até aqui. Digo, mas daqui a pouco eu pinto. Marga, você vai deixar uma faixa. História não se apaga. E agora, nessa reforma, depois de 30 anos, ela vai ter que ser, essa marca vai ter que ser tirada, porque não vai dar de deixar. 30 anos eu deixei essa marca. 35. Tá? 35. 35, é a verdade. Bom, foi em 85 que ela veio, vamos dizer. Yeah. Muito bem. Então, veio a Oktoberfest. A primeira noite, olha, foi essa Oktoberfest. Eu tenho na memória como uma das festas mais lindas que se pode imaginar. Tá? Gente chorando assim, porque perdeu. Eu me lembro, a mulher do Weicker disse assim, Marga, ela estava andando lá, ela foi na festa. Ela disse, Marga, eu perdi toda a minha vida. Não tenho um álbum, uma foto do meu filho de criança, nada. A Edith já é falecida. Tá? Nos abraçamos. Ela disse, mas eu agora quero um novo ânimo. Tá? As pessoas vieram e tinham o seguinte, eram diretores de indústria, eram operários, eram todas as classes sociais, confraternizando, nada de camarotes, nada, era ali embaixo, dentro daquele pavilhão A, tá? As bandas, e Deus é bom, claro que teve problema. E a cerveja era da Antártica? Da Antártica, se não fosse Antártica, veja, eu sempre digo, se não fosse Antônio, a festa não existiria, mas a ajuda era importante. O Antônio não fez nada, ele comandou, ele não fez um enfeite, ele não dirigiu nenhum desfile, eles vinham falar com ele e diziam Antônio dava a última palavra. E eu com total aprovação do Dalto dos Reis.
O Dalto disse, Antônio, te dou carta branca. Podes fazer o que quiser, porque ele estava vendo que o negócio estava funcionando. A primeira noite encheu que foi uma coisa. Tá? Então, agora vem esses 10 dias dessa primeira festa. Aí aconteceram algumas coisas bonitas. Primeiro, essa confraternização, todos sentados em bancos. A maior parte preferiu ficar em pé para dançar e para cantar. Não se cantava ainda, porque o Helmut Hegel e as bandas alemãs não tinham chegado. Então havia um ritmo tudo bom. A comida, todo mundo gostou da comida. Claro que precisaram depois tempos para a gente ir aperfeiçoando. Isso é o normal. Mas o que chamou a atenção, e que foi uma coisa que ele fez absoluta questão: segurança e limpeza. Olha, a limpeza se resume numa frase. Dizia-se que a gente podia ir comer nos banheiros. Sempre foi uma das características. Tá? Isso também copiado da Alemanha. Tá? Porque como é na Alemanha, tem pessoas que cuidam. Você sai do WC, a pessoa ganha uma gorjeta, ela paga e ganha a gorjeta, você paga. Quem não paga para ir no banheiro R$1 ou R$2, quem não paga para encontrar um lugar limpo, decente? Tá? Então, a limpeza, a segurança, por exemplo, já tinha aquelas ideias, as crianças todas tinham um cartão, tá? Com o nome delas, a gente pedia, né? Quando entravam, eles davam o cartão, perguntavam o endereço, o nome dos pais. Nunca se perdeu uma criança. Perdeu sim, transviou, tá? Ela de repente não sabia onde estavam os pais, e aí alguém levava ela, tinha sala especial para isso, tinha uma sala para costura, para costurar, se alguém, meu Deus, o que me aconteceu, tá? Olha, ela foi realmente, dentro da época, dentro das condições, perfeita. E aí aconteceu, agora vem uma coisa que aconteceu. O Antônio era muito, nós tínhamos agência de viagens, e éramos muito amigos da Lufthansa. Na época a gente se dava com os diretores da Lufthansa. Hoje eu nem sei mais quem é quem ou coisa. Na época tinha algumas agências no Brasil. Bom, e o seu Vinha telefonou e disse, Antônio, eu quero te fazer uma proposta. Eu estou com uma banda ali de 40 ou 50 membros, eles estão em Porto Alegre por conta da Lufthansa. Eles vêm de ônibus de Porto Alegre a São Paulo. Eles podem passar em Blumenau, parar aí, não vamos cobrar nada, tu arrumas um lugar para eles dormirem. Eles comem alguma coisa lá na festa mesmo, um salsichão, tá bom? Tá? Porque eles ficariam contentes de parar lá. O Antônio, meu Deus, Vinha. Quem ajudava sempre muito, outra pessoa que ajudou muito, o Fred Ulrich. Fred Ulrich era um funcionário da Lufthansa, depois com as bandas alemãs para contratar e coisa, era ele que ajudava o Antônio. Ele é que fazia, e a Lufthansa sempre, nós intermediamos e fizemos eles virem através da Lufthansa, quando depois a gente tinha que pagar. O Helmut Hegel, a primeira vez, também não precisou, depois sim. Tá? Muito bem, o que aconteceu? A banda veio e o ônibus quebrou antes de Blumenau. Tá? E a banda era para vir às 10 horas. E tinha anunciado na rádio. Todo mundo esperando, cheio. Era dia de semana, quarta ou quinta, não era nem sábado ou domingo. Ou segunda, terça. Foram nas rádios. Tá, exatamente. Tudo anunciado, todo mundo esperando. Daqui a pouco vem, o Antônio manda dizer que daqui a pouco vem, estou se atrasando. Eles entraram 15 para meia-noite. E você sabe como eles entraram? Eles não vieram no palco. Eles entraram pela porta principal, em fila indiana, tocando a música, e aquele salão virou uma polvorosa. Todo mundo levantando, dançando, cantando. Angelina foi uma festa só. Eles até depois disseram que eles nunca viram uma recepção tão bonita como aqui em Blumenau. Aí o povo estava, eles ficaram não sei até que hora, aquilo foi um sucesso tão grande. Tu lembras o nome da banda?
Meu Deus. Essa banda eu com procuro certeza o nome. ela está nos documentos. Eu devo tê-la em algum lugar, mas agora não me lembro. Sim. Sabe, os nomes alemães, apesar de eu falar alemão, são aquela coisa, né? Composita. Né? Então, aquilo foi um sucesso. E o Antônio alojou-os perto da Proeb, tinha assim um pequeno prédio onde dormiam atletas ou qualquer coisa assim. Compreende? Ah, teve gente que ajudou vindo colchões e coisas, porque eles nem ligavam. Eles quase não dormiram também de manhã, já foram embora, né? Então, aí, meu Deus, veio a ideia. Bandas alemãs. Aí o Antônio telefonou, claro, para o seu Vinha. Meu Deus, obrigado, 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 porque só tinha o pernoite, tá? 50 pessoas. Aí o Vinha disse, ah, bom, eu tenho uma outra, Antônio Helmut Hegel. A Lufthansa contrata aqui para fazer as noitadas. Aí tu terias que... Não, olha, não vou dizer terias que pagar porque eu não sei as condições, tá? Então não vou dizer abobrinhas. Uhum. Mas isso já foi no ano seguinte. Sim. Naquele ano terminou. Aquilo foi um sucesso. Falou-se também, claro que teve muita crítica. A cerveja, tá? E coisas assim. E o ingresso era, como hoje, R$1. É como se fosse R$1 hoje. Não era para ganhar dinheiro. Uma coisa que se dizia, a Oktoberfest não deu lucro, a Oktoberfest deu prejuízo. Não era para ganhar. Não era para dar. Veja, sabe quem ia ganhar o lucro? Quem era para ganhar o lucro? A cidade. E de que forma? Os hotéis, os restaurantes, os taxistas e tudo que... aquela parafernália que envolvem os gastos de um turista. Era indiretamente. A festa não foi feita para ter lucro. Né? Hoje é diferente, eles cobram muito caro e tudo mais, tá? Mas realmente era assim. Então veja, Angelina, deu aquele sucesso, aí começou, aí não parou mais. Aí no ano seguinte foram contratadas, então, aí veio o Helmut Hegel. E esses dias eu ainda vi o Lino falar em algum lugar, por essas orquestras alemãs, nós nos tornamos esses shows de orquestra que nós somos hoje. Nós copiamos. Dizia o Chacrinha, tudo se copia. E é uma verdade. Ô Marga, uma coisa, falando em orquestras e tal, nessa Sim. festa, nessa que terminou agora, Sim. Como você falou no início da entrevista, surgiram muitas Octobers, ainda mais depois dessa, no Brasil pipocou a Oktober de norte a sul. Sim. E nós visitamos essas festas e o que toca lá é samba, é axé music, é sertanejo. Então é totalmente descaracterizada do que é o Oktober, essa idealizada por Pedro Nunes. E nessa que terminou agora, eu deixo aqui registrado, já deixei no blog, depois das 22 horas, lamentavelmente, nós vimos tocar samba, rock brasileiro. Isso é agora? Isso é um risco para que essa festa seja banalizada como são as outras. Uma festa comum. Então, existe bandas como a do Lino, existe bandas boas aqui na região, que eles poderiam se especializar até para se apresentar em outros locais com esse repertório. E eu sempre uso o exemplo da cidade de Salvador. Salvador não toca música gaúcha, não toca música sertaneja, eles tocam axé music, que é a música característica da cultura deles, e as pessoas saem de qualquer região e vão para Salvador ouvir essa música. Então nós conversamos com pessoas que estavam no Oktober, nós viemos no Oktober para ouvir música alemã, e de repente em cima do palco se estava tocando rock brasileiro ou samba. Então tem que se tomar cuidado nesse sentido. Bom, eu vou te dizer uma coisa, Angelina. É um assunto polêmico. Ele é polêmico. Em todos os anos tem esse debate. Até o Helmut Hegel, quando veio, era música internacional. Eu li sobre isso. Eu acho que aqui não precisava se tocar samba. Porque tem muitos lá. O samba é brasileiro. O samba é das duas primeiras capitais do Brasil. Exatamente, você tem toda a razão. Aqui poderia se tornar uma música internacional.
Sabe? Como foi? O Helmut Hegel tinha um pouco de música italiana, música internacional, americana, os hits Isso. da época. Os clássicos internacionais. Exatamente. Então isso eu acho que até pode ser. Tá? Que inclusive as bandas alemãs tocam esses clássicos. Eu sei. E o pessoal chega ali, mas não é música alemã, eles estão tocando hits internacionais. Sim, mas sabe de uma coisa? Haver um pouquinho de mistura, com muito cuidado, pode. Gosto. Agora não te esquece que as músicas aqui também estão copiando, é como diz o Lino, e elas são muito gostosas de se ouvir, tá? Claro, se eles começarem com música caipira e coisas assim, o sertanejo, que pode ser bonito, tá? No lugar Certo, apropriado. Tá? Muito bem, e sim. Agora, eu gostaria ainda de falar uma coisa. Eu iria ficar falando aqui horas e horas. Por exemplo, isso foi a primeira 84. A 85 já requeriria um outro pavilhão. Aí tinha um pavilhão, um armazém, um prédio onde a Kremer guardava produtos dela, pagando na época, eu me lembro, ainda eram 800 cruzeiros por mês. Aí o Antônio disse, eu vou pô-los para fora, porque nós precisamos desse pavilhão. Bem entre nós aqui, eu ainda dizia, Antônio, eles são nossos clientes. Não quero fazer nada corruptível, mas se você tira, será que não perdemos? Marga, aí eu não posso fazer nada. E não perdemos, só para saber, eles saíram, educadamente a gente falou, eles disseram, vocês têm razão, e aí surgiu o pavilhão B, depois surgiu o pavilhão C, e a festa foi até em dimensões muito grandes. Em 88 foi o último ano do Antônio, sabes, convém lembrar que quando o Dalto foi eleito, ele foi eleito para 6 anos, porque eles queriam mudar as datas das eleições. Isso foi uma sorte, não foram 4, foram 6. Então Antônio foi 83, 4, 5, 6, 7, 8. 6 anos, mas foram 5 Oktoberfest. Veja, então nós fomos fazendo, eu não fiz nada, mas foi melhorado, vieram os parques de diversões, o Galegão foi aproveitado, e aí eu me lembro também que tinha uma coisa, eu acho que já foi na primeira, ou talvez na segunda, tinha ruelas dentro, entre uma eu tinha ruelas, eu me lembro que foi oferecido para o comércio local, tipo Casa Flamingo, Altenburg e outras. Eles queriam um lugar lá para vender o artesanato. A proposta feita pelo Antônio foi, vocês constroem a loja, eu dou espaço, e ele fica sendo de vocês durante 5 anos, sem pagar nada. Que iniciou aquele castelinho lá, né? Tá, exatamente. O castelinho veio depois. Mas aquelas, sabe onde estão? Bom, hoje está totalmente diferente, passaram 30 anos. Sim, tá? Eu fiquei um pouco preocupada com esse espaço, porque ele era mais amplo ali, espaço aberto. Então foi ocupado assim, eu falo como arquiteta. Sim. Deveria, não, mas isso foi bem no começo. Não, mas agora depois que mudou muito, porque o parque era ali próximo, então a festa saía para a rua e vinha para o parque. Agora o parque está muito afastado e o parque é uma das características do Oktoberfest. Então ficou muito apertado de construçõezinhas e deveria ter sido feito um plano para ocupar esse espaço. Isso agora, porque tinha um espaço muito amplo aberto. Com a Oktober, né? Sim. Bom, então o que aconteceu? Foi aumentando, havia aquela ajuda dos comerciantes fazendo aquelas casinhas típicas, tá? E foi dando tudo certo. O Antônio, nesses 6 anos, recebeu dezenas de troféus. E prêmios. Ele foi considerado o melhor secretário de turismo do Brasil. Diversas revistas, né, fizeram reportagens sobre ele. Por exemplo, neste livro que esses 2 senhores escreveram, 2 comerciantes,
eles elogiam o Antônio como o Antônio trouxe turistas para a festa, ele trouxe as agências de viagem, ele fazia fãs tours aqui, trouxe jornalista, ele foi um ótimo vendedor da festa. Eles têm coragem de dizer isso. Eles não dizem o Antônio fez a festa. Sabes por quê também? O Antônio sempre foi humilde. Se ele fosse um alemão, o alemão é arrogante. Porque eu fiz, porque eu tive a ideia. Nenhuma vez o Antônio fala isso. Mas é só procurar no noticiário da época. Eu tenho os recortes de jornais todos. Ótimo, ótimo. Então, e você sabe, se você falar da minha idade, veja, Angelina, quem tem hoje 30 anos nasceu nessa época. E eu estava naquela época e eu vi isso acontecer. Tu entende? Então, o que fizeram do Antônio Pedro Pereira Nunes foi a maior injustiça que essa cidade fez para uma pessoa. Não teve uma injustiça maior, na minha opinião, a não ser que eu não tenha conhecimento. Depois que ele concretizou a festa, ele não idealizou, ele concretizou. Ele só copiou, mas ninguém antes copiou. Ninguém teve a ideia de copiar, Colocar de fazer. em prática. Porque se o Antônio, numa tarde de conversa, novamente, Sim? não, numa tarde de conversa, o Antônio convenceu o Dalto dos Reis que ele tinha capacidade. Se lembra no começo da história, quando ele veio lá na Turismo Holzmann e contou, conversou, e o Antônio transmitiu as ideias dele e o Dalto aprovou e disse: Antônio, carta branca. Angelina, tudo deu certo, o Antônio se dedicou de corpo e alma. Ele, pelo menos, gostaria de ter tido um nome de rua, ou melhor ainda, veja, o pessoal fala o Antônio é de Florianópolis. O Antônio, os pais do Antônio, a dona Ruth era de Florianópolis e o pai de Tijucas. Ela era professora de grupo e depois diretora. Ela ficou um tempo em Jaraguá e depois ela teve em Itopava Central e aqui em Blumenau, no Pedro II. Quando o Antônio nasceu, ela teve o Antônio em Florianópolis. Ela quis ficar ao lado dos pais. E como ela teve um parto muito difícil, ela ficou 30 dias e voltou para cá. O Antônio sempre foi de Blumenau. Mas ele nunca ganhou o título de cidadão blumenauense. Marga, os pioneiros chegaram na região da Alemanha. A cidade de Blumenau, ela recebeu os pioneiros da Alemanha. Sim. Que fundaram uma cidade e que nunca deixou de receber pessoas e nem por isso deixou de ser blumenauense. Mesmo ele, você falando que ele é blumenauense de fato, só que os avós moravam em Florianópolis, mas Blumenau, ela tem essa capacidade também de dizer, eu sou blumenauense, eu não sou blumenauense. O Blumenau e as cidades da região do Vale do Itajaí recebem as pessoas desde 1850. Eu sei. E quem chega e gosta da cidade é blumenauense e faz a cidade. Exatamente, tá? Então, eu sei. Ele se sentia bem blumenauense, apesar de sempre gostar de Florianópolis. Veja, Angelina, e o que aconteceu? Deu tudo certo, os prêmios, eu tenho muitos prêmios aqui, até as agências de viagem, ainda há uns anos atrás, o que fizeram com o Antônio. Todo mundo pergunta o que foi feito. E eu me aproximei da Dona Marga, porque num determinado período da festa, eu acompanhei a festa desde a primeira edição. Deliberadamente nós percebemos que estava excluindo o nome do Antônio da história. Isso nos incomodava muito e nos aproximamos para saber mais dessa história, porque eu acompanhei, eu tenho material guardado e quero agradecer aqui nesse vídeo publicamente parte desse material que o senhor Antônio guardava com todo carinho. Tenho guardado e um dia nós vamos organizar isso na forma de uma publicação com a história correta, com essa história sendo contada da forma que ela foi.
Angelina, veja, ainda posso falar alguma coisa? Podia ficar falando horas, muitos acontecimentos nesses anos todos e a festa, eu estou orgulhosa, tenho muito orgulho ao que ela chegou, porque veja, depois vieram as festas das cidades vizinhas, de Brusque, de Itajaí, hoje tudo é festa. Jaraguá, tá? Timbó. Isso se deve ao Antônio Nunes. Tá? E o Dalto dos Reis, eu sempre gosto de mencionar, porque é uma verdade. Agora, se o Dalto tivesse levado qualquer secretário de turismo por imposições políticas, esta festa não existiria. O Oktoberfest não tem carro alegórico e é outro desfile dentro da cultura local que vem da Alemanha, que é totalmente diferente do desfile do Carnaval do Rio de Janeiro. E tem que dar a conotação família. Enquanto for possível nesse mundo de Deus, tem que dar essa conotação. O Antônio, na realidade, nunca mais foi, a não ser uma única vez, ele não foi. Ele sempre era convidado. Machucava. Exato, mas ele estava muito machucado. Aliás, a vida dele acabou, né? Ele morreu 20 anos depois. A última vez foi em 1988 e ele morreu em 2008, né? Mas ele nunca mais foi a mesma pessoa. Imagina. Ele perdeu a vontade de viver, né? E aí, Angelina, veio a revista Veja, vieram outras revistas, nem uma vez, foi mencionado Antônio Pedro Pereira Nunes. Um comerciante, eu até gostaria de dizer o nome, Eunena Chadra, se sentou num banco na frente da Melman e embaixo estava o verdadeiro pai da Oktoberfest. Não foi só os dois que escreveram o livro, outros, tá? Outros, né? Todos querem agora ser pai da... Ninguém quer que o outro tenha mérito. E o Antônio, eu volto a dizer, a verdadeira verdade é esta. Ideia todos têm, não precisava ter, ela existia. A Oktoberfest existe, vá para München. Aqui foi adaptada aos trópicos um pouco, tá? E até eu acho ela mais gostosa aqui, e os alemães que vêm de lá também acham, do que lá. Yeah. Lá ela é muito séria. Ela tem muita bebedeira. Eles bebem, como o alemão gosta em si. Mas tá? é travada, não é solta. Exatamente. Não tem Aqui swing. ela é solta e ela é maravilhosa. Angelina, eu até gostaria de fazer um comentário final. Por favor. Eu não sei se ele é interessante ou não, porque muitos não conhecem. Eu gostaria de falar dessa rivalidade entre alemães e brasileiros após guerra. Por favor. Eu tenho dupla nacionalidade, eu posso falar, eu tenho passaporte alemão. Agora, eu sempre dizia para o meu marido, eu sou mais brasileira que você porque eu pude optar. Uhum. Você não teve opção. Eu quis ser brasileira. Uhum. Estamos em 80, começo de 80. Ainda havia no ar aquilo. Pejorativamente, os alemães chamavam os brasileiros de cabocla e pejorativamente os brasileiros chamavam os alemães de galegos. Caboclo e galego não é nenhum palavrão, mas se tornou palavrão quando um chamava o outro disso. E isso é fruto do nacionalismo implantado na região numa época antes da guerra, durante a guerra e pós-guerra. Com certeza. Tinha seus motivos, de ambas as partes, não. Tá? Os alemães é que foram em si, por serem os inimigos, eles naturalmente foram, eu não digo castigados. Meu pai, por exemplo, era alemão, ele também foi preso. Mas ele nunca reclamou da época que ele teve. Ele era engenheiro, podia usar relógio, e ele fez a planta do presídio de Florianópolis. Tá? Não, só assim. Muito bem. Então, eu acredito, e os da minha geração sabem disso, os jovens de hoje não iriam entender. Mas se na época
da primeira Oktoberfest tivesse sido o prefeito com nome alemão, o secretário de turismo com nome alemão, eu tenho absoluta certeza que os brasileiros diriam, com razão, essa galegada novamente a querer pôr a Alemanha aqui dentro. Como foi Dalto dos Reis e Antônio Pedro Pereira Nunes sem nenhum vestígio alemão, os brasileiros aceitaram de bom gosto. Colocaram até trajes típicos, vieram, gostaram, comeram, não gostam de chucrute, mas comem, tá? Então, deu tudo certo. E aí eu fico pensando assim, por que o nome do Antônio foi tão injustamente retirado? Tá? O seu Schramm e o seu Souza mencionam que ele foi um ótimo vendedor, eu já falei isso, como agência de viagem, ele fazia fan tours, chamava turistas para cá e tudo. Ninguém falou, que ele é que fez. Eles dizem, nós tivemos ideia todos tiveram, não só eles, o Nena Chagas, muita gente aqui diz, mas sem mim. E eu digo, sem muita gente essa Oktoberfest não sairia, sem o Ataliba, sem a comida, sem a bebida, sem a ajuda de todo mundo. Os caça e tiro. Os caça e tiro, todos colaboraram. Mas quem peitou a coisa foi Antônio Pedro Pereira Nunes. E ainda a última frase, não foi a enchente. A Oktoberfest já existia prontinha antes da primeira enchente. Depois ela foi melhorada até para a segunda festa. Veio a segunda enchente. Uma coisa é verdade, a enchente com certeza foi uma grande colaboradora, porque o Marechal lá do Napoleão tinha razão. Depois de grandes batalhas, o povo quer festa. E era isso. Muito obrigada, Dona Marga Holtzman Nunes. E esse Obrigada a você. O homem, Antônio Pedro Nunes. O homem que colocou a festa do Oktoberfest no ar na cidade de Blumenau. Perfeito.